Boa tarde, meu nome é Fernando Silva, sou professor de História do Centro Educacional Nova Esperança. Vamos começar, na verdade, pedindo a orientação de Deus para que possamos começar a nossa aula e também explicar todo o desenvolvimento dessa nova ferramenta, ok? Eu quero que os irmãos abram as Bíblias em Efésios 6:10, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu escolhi esse versículo porque nesse momento de pandemia em que o Brasil e o mundo está vivendo, nós temos que nos fortalecer em oração, leitura da palavra de Deus e nos cultos domésticos, ok? Vamos orar então para iniciar nossa aula. Santo e eterno Deus, muito obrigado a Deus pelas nossas vidas, te agradecemos, Senhor, pela nossa escola, pela direção, pelos professores, te agradecemos também pelos alunos, que tu esteja, ó Deus, com eles e com seus familiares, ó Deus, nesse momento tão difícil, Senhor. E te pedimos, ó Deus, as tuas misericórdias para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, sexto ano. Vamos começar a nossa aula, então, como vai estar aqui do lado do vídeo, nosso livro do sexto ano. Vamos começar na unidade 2, que fala sobre as origens do ser humano, ok? As origens do ser humano, nós temos duas teorias, mas a teoria que nós vamos trabalhar é a teoria criacionista, aquela teoria em que diz lá em Gênesis que Deus criou os céus, a terra, o firmamento e tudo que nele existe, ok? Nós, como cristãos, não temos outra teoria. Eu, como professor de História e também professor de História cristão, só acredito nessa teoria, que é a teoria bíblica. E se nós formos pegar o versículo bíblico lá em Gênesis 1, peguem aí, por favor, o versículo bíblico de vocês, Gênesis 1, versículo 26 e 27. Deixa eu achar aqui, Gênesis 1, 26 e 27, para a gente comprovar a nossa teoria criacionista. O versículo todo vai falar sobre o firmamento, a terra sem forma e vazia, os animais, cria tudo, mas o versículo 26 e 27, que é o versículo-chave para o início da nossa aula. E diz lá: então disse Deus, façamos o homem à sua imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. No 27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, a teoria criacionista, como está escrita aí no livro, é a teoria que nós vamos trabalhar. Porque a outra teoria, que é a teoria da seleção natural, ela não tem base bíblica. É uma teoria que vai totalmente de encontro à palavra de Deus. E esse não é o nosso objetivo. Então, se você der uma olhada no nosso livro aí na página 35, diz o seguinte, onde está escrito assim: criacionismo bíblico. O primeiro relatório do panorama global da religião, publicado entre 2012, mostrou que os cristãos, apesar de muitas diferenças entre eles, cristãos, têm em comum o fato de acreditar em um único Deus, Criador de todo o universo, que é a chamada visão criacionista. Grifem, por favor, todo esse parágrafo, porque ele vai explicar exatamente o que eu acabei de dizer, só que baseado na ciência do homem ou na ciência do livro. A nossa base é a base bíblica, onde Gênesis, como eu falei para vocês, 26 e 27, onde Deus ali ordena, ou Deus deixa toda a criação do mundo, ou seja, ele cria o mundo e deixa o homem para que, na verdade, ele administrasse, como o homem faz até hoje em dia, certo? Bom, mais à frente, na página 37, só para nível de conhecimento, vai falar sobre os hominídeos. Bom, os hominídeos é uma teoria de Darwin que veio da África, né? A teoria de Darwin, que nós não vamos entrar nela, mas é uma teoria de que o homem ele surge na África. Um dos primeiros homens surge na África através dos fósseis ou dos esqueletos que nós vamos falar mais à frente. Ok? Já o gênero Homo, que é chamado gênero humano, na página 38,
fala das habilidades dos homens. Ele é dividido em Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, homem de Neandertalense, Homo sapiens ou ser humano moderno. Essa teoria do Homo habilis, vamos ler juntos que eu preciso que vocês grifem toda essa parte, ok? Diz o seguinte: a primeira espécie capaz de fazer intencionalmente artefatos simples de pedra e de ensinar o processo de seus descendentes. Ele data mais ou menos de 2.500 anos atrás. E como é feito isso? Algum aluno pode me perguntar, mas professor, como isso foi descoberto? Simples, né? Quem descobriu isso, na verdade, foi o estudo dos fósseis, através dos paleontólogos. Eles fazem quando eles encontram as ossadas ou fósseis, eles fazem um teste com carbono 14, que vai dar uma data aproximada de quantos anos aquela ossada ou aquele fóssil ele existiu, há quanto tempo ele existiu, né? Tem vários tipos de fósseis que são encontrados, mas eles geralmente encontram os esqueletos e a partir dali eles começam a fazer esse tipo de exame com carbono 14 e tem a noção aproximada da data, ok? E na história você nunca vai ter assim uma coisa certa, vai ser sempre aproximado, ok? Bom, o Homo erectus, o nome já diz, é o Homo erectus, aquele que andava mais um pouco erecto. Não são animais, ok? Os homens não eram animais, ok? Além de utilizar utensílios de pedra lascada, como machados, era um bom caçador. Foi a primeira espécie do gênero Homo, ou humano, a deixar a África em 2001. Isso é uma pesquisa também, é uma teoria, porque eles não têm uma comprovação científica. Então a base teórica, ela vem antes, tá? O Homo erectus aí, quando ele fala da pedra lascada, era chamada pedra sabão também na época, né? A maior parte das armas que os homens das cavernas tinham eram armas que eram feitas de ossos, né? Ou madeira, que elas eram, na verdade, lapidadas. A partir daí eles amarravam e faziam as armas para fazerem a caça, principalmente a caça, ok? Do lado, nós vamos ler sobre o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, ele diz que ele é muito parecido com o homem moderno. Bom, por que ele fala que é parecido com o homem moderno? Porque o homem de Neandertal, ele é um homem que ele tem uma consciência maior do todo. Como eu vou explicar essa consciência maior de um todo, né? Geralmente, homens das cavernas, ou os homens Homo erectus, e o primeiro que era o homem Homo habilis, eles não tinham muitos sentimentos um pelo outro, era como se fossem animais. Quando o animal morre, ele fica largado ali e geralmente ele é devorado por outro animal, né? O homem de Neandertal, ele tem uma característica diferente, porque ele já enterra os seus mortos a partir das cavernas. Quando os homens morrem, alguns eram devorados por animais, mas outros morriam de algumas doenças que não eram detectadas na época. Então, eles não enterravam, enterrar é um modo de falar, eles colocavam pedra sobre eles, desses homens, e ali eles enterravam eles com seus adornos, ou seja, a sua lança, o seu machado. As mulheres colocavam as peles que elas usavam, também os seus colares ou brincos, o que tivesse na época, que era chamado de adorno, né? O que a mulher usa hoje em dia, ok? Mais à frente nós vamos ver o Homo sapiens, tá? O Homo sapiens, que ele surgiu há cerca de 2.000 anos nas savanas africanas. Então nós temos aí uma das características do surgimento do homem, a base bíblica, e o surgimento do homem para a ciência na África, ok? Bom, aí ele diz que ele se espalhou por todos os continentes. Tem uma característica interessante aí, que o homem só vai se espalhar por todo o continente através da era glacial. Quando teve uma época na humanidade em que o gelo tomou conta de tudo. Depois, quando esse gelo derrete, os homens começam a migrar para outros continentes, ok? Bom, como eu falei, desenvolvi uma linguagem de expressão artística. Aí nós podemos dizer que essa linguagem de expressão artística era a arte rupestre, que eram desenhos nas cavernas. Eles desenhavam o cotidiano deles, que saía para caçar, né, nas cavernas, ok? Outra coisa que é bem interessante deles, como eu falei, que era a expressão além da expressão artística, tá? Eu falei
era a única espécie homem que sobreviveu, ou seja, ela sobrevive até hoje porque é o mais parecido com um ser humano, porque até então o ser humano ele andava como um animal, um bípede, né? Depois ele passa a ter todas essas características, que é o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens. E por que eu digo que essa teoria de Darwin, ela não tem como prosperar? Por exemplo, Homo sapiens ou sapiens significa aquele que conhece as coisas divinas. E o homem conhece as coisas divinas através da Bíblia, através da palavra de Deus. Ou aquele que tem sabedoria. Então o homem ele vai se diferenciar dos outros animais através da sua sabedoria, dos animais irracionais. Tem a árvore genealógica, né, onde tem aí o Homo sapiens, o homem de Neandertal, o Homo erectus, o Homo habilis, né, tem um aí que, sinceramente, esse aí não interessa muito, e o gênero Artilopithecus. Os australopithecus, na verdade, eles têm aí uma significância muito importante para a história, né, que ele é chamado também de homem primata. O homem primata, naquela teoria de Darwin, que é a seleção natural, né, ele vem de uma vertente totalmente diferente da nossa. Bom, espero que eu tenha contribuído com vocês. Vamos orar então, encerrando a nossa aula, e as dúvidas nós vamos tirar com certeza. Senhor Deus, muito obrigado a Deus por esse momento. Te pedimos pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém.